Fala, meu amigo, minha amiga advogada Guilherme Barbosa aqui hoje para ensinar uma coisa que vale muito, mas muito para o seu resultado de curto, médio e longo prazo. O que eu vou ensinar para você hoje vai possibilitar que você olhe para as suas ações, aquilo que você está plantando neste momento, seja lá dentro do seu escritório, terceirizado, agência, seja você o advogado responsável pela prospecção de clientes. Ao final você vai conseguir entender de maneira muito clara, eu vou desmistificar todo esse conceito complexo que se fala, esses termos complexos que se falam em marketing, para você que está buscando nichar, né, a sua atuação, está buscando se consolidar uma posição, seja qual for a área de atuação, empresarial, tributário, previdenciário, esta lógica que eu vou te mostrar faz sentido para todas as áreas, ok? E o que é o mais legal? Eu vou dividir isso entre, primeiro, você entender se as ações que você está fazendo geram um retorno de curto, médio e longo prazo, o que você deve ter em termos de perspectiva, quanto você precisa investir, né, do seu tempo para que você realmente consiga plantar e ter um resultado assertivo, tá? A médio e longo prazo, e principalmente aonde você deve agir, como você deve agir, tá? Estratégias de como você deve, você vai entender exatamente como fazer isso de maneira bastante assertiva nos seus próprios canais de comunicação, fazendo você mesmo. Não necessariamente você precisa contratar alguém para fazer isso, basta você gerenciar bem o seu tempo que você vai conseguir dar conta, legal? Mas antes disso, se você está vendo pelo YouTube, deixa aquela confirmação de inscrição aqui para nós no canal, é sempre muito legal saber que pessoas estão vendo, né, que pessoas dão valor para esse tipo de material que a gente produz. E se você está nos vendo pela rede social, pelo LinkedIn, Facebook, Instagram, seja lá qual for, você, por favor, curta a nossa página e nos acompanha, que a gente vai estar sempre trazendo conteúdo de muita relevância, legal? Bom, primeiro assim, vou fazer uma analogia rapidamente aqui sobre a questão de marketing com uma carteira de investimento, tá? Os grandes investidores aí como Gustavo Cerbasi, Natália Arcur, que eu gosto bastante também, falam muito fácil, né? Explica pra gente muito fácil. Eles falam muito sobre dividir a carteira de investimento, sobre, né, não colocar os ovinhos todos na mesma cestinha. A lógica do marketing, tá, é a mesma coisa. Então, numa carteira de investimento, a gente alterna entre renda variável, renda fixa, coloca um pouquinho em cada situações, um pouco em ações, enfim, cada um escolhe a melhor carteira, performa, né, distribui os seus percentuais de investimento de acordo com a própria característica, de acordo com o próprio perfil, certo? No marketing, fazendo essa analogia, é um pouquinho diferente, mas guarda a relação. Por quê? No marketing a lógica é bastante simples. Existe um conceito de funil, e nós vamos trabalhar em cima dele para que fique fácil seu entendimento, e esse funil eu vou separar em apenas 3 partes. Topo de funil, meio de funil e fundo de funil, tá? Alguns marqueteiros vão chamar isso de nomes diferentes e tal, mas no final das contas é sempre o mesmo conceito. Alguns vão dividir em mais partes, outros vão dividir em menos, e eu quero simplificar para você, advogado, que não estudou sobre marketing, deve entender isso de maneira muito simples. Então, trazendo para o conceito de topo, meio e fundo de funil, entenda o seguinte, alguns clientes estão, obviamente, os clientes estão sempre em timing diferente. E nós temos, por uma questão característica, sempre buscar resolver os nossos problemas de acordo com o nível de necessidade, né? A gente faz uma brincadeira aqui dizendo que o cliente que precisa resolver agora é aquele cliente, né, dentro do universo jurídico que precisa tomar um remedinho agora ou ele vai para o pronto-socorro, sabe? Esse é o cliente que tem um problema que realmente tem uma conversão mais de fundo de funil. Quais são as áreas de fundo de funil? Direito de família, o cara que quer divorciar, o criminal, o trabalhista que acabou de ser demitido, está com problema, acidente de trabalho. Tem várias coisas que você pode se perguntar, rapidamente você vai conseguir responder isso, dizendo que este problema, este característico problema é um problema de fundo de funil. Ou seja, se ele é um problema de fundo de funil e o cara precisa resolver imediatamente, para contratar alguém para ajudar ele, naturalmente ele está no fundo do funil porque ele está mais próximo do que? Da conversão. Então você sabe, já advogando, quais são as características de perfil, né? Quais são as características de problema, de pessoa que estão mais com uma tendência de conversão do que as pessoas que estão acima desta, que estão com probleminha, estão querendo tirar dúvida, estão mais naquela fase ainda da experiência, da experimentação, da curiosidade, para daí sim avançar após um período de maturação, um período de namoro aí com os advogados e com o próprio problema que ele está enxergando ou com a solução, para daí tomar uma decisão, ok? Então são períodos de decisão, são times de decisão completamente diferentes. Tem algumas palavrinhas mágicas nesse universo que fazem muita diferença e que a gente explora elas aqui muito. Se você analisar lá, entrar no nosso site e ver os nossos próprios clientes da prática, a gente libera todos os links para você ver exatamente o que a gente está fazendo hoje, fez ontem, as estratégias que a gente está sempre colocando em prática e testando aqui, você vai perceber que a gente se baseia muito em 3 palavrinhas, tá? O como fazer, como funciona e quanto são pessoas que estão num nível já um pouco mais avançado, ou seja, ele já entendeu que precisa aquilo
e está tentando resolver o problema dele. Né? Então, como fazer, como funciona, o quanto custa, né? Quanto custa um divórcio extrajudicial? Esse cara provavelmente avançou a fase de como funciona, já está mais ali embaixo ainda, né? Ou ele já está ali, prestes a contratar alguém e está querendo entender alguns detalhes finais. Então, essas 3 palavrinhas, eu vou pedir para você separar só essas 3 inicialmente, são as palavrinhas que a gente chama de palavrinhas mágicas. Tá? Vou fazer um conteúdo sobre aposentadoria especial. Então, qual é o meu foco? O meu foco é fundo de funil, é trazer um cliente mais rapidamente. Então, eu vou trabalhar como funciona a aposentadoria especial. Né? Como dar entrada no processo de aposentadoria especial ou quanto custa para dar entrada no processo de aposentadoria. Então, dependendo da área que você atua, você tem como utilizar exatamente essas palavras porque elas estão condicionadas. É natural nosso usá-las para pesquisar alguma coisa. Ok? As palavrinhas que são palavrinhas mais de meio de funil ou até mesmo de topo. O que é? Qual a diferença? Esse tipo de pesquisa são pesquisas mais ainda no âmbito da curiosidade, ainda mais nessa esfera de que a pessoa não está exatamente pronta para converter. Ou seja, se eu faço conteúdo, se eu faço ações mais nesta base ou no topo do funil, naturalmente esta abordagem que eu estou tendo vai trazer um perfil de cliente que não está necessariamente pronto para converter. E aí eu vou ter mais tempo para isso. Então, o que é a grande sacada, né? Que a gente fez a analogia da questão do investimento? É você ter um equilíbrio. Então, se você tiver um equilíbrio com ações de topo de funil, né? De topo de funil, de meio de funil e de fundo de funil, você vai estar sempre convertendo, desde que você alimente esses clientes do meio e do topo, que aí mora o principal erro da grande maioria dos escritórios. Como eles não conseguem manter um marketing constante e principalmente atrativo para esse público-alvo de meio e de topo, que você apenas trouxe eles, apenas deu uma conquistadinha, né? Quando você explicou para ele sobre determinado assunto, mas você tem que continuar alimentando ele. Pode ser que ele demore 1 mês, 2, 3, 6 meses, dependendo do caso, para que ele consiga realmente descer, avançar a próxima fase em função de conteúdos que você cedeu para ele, né? Conteúdos de alto valor e que fez com que ele avançasse, porque o conhecimento dele foi ficando mais rico, ele foi entendendo que a sua autoridade, que você é o cara certo para resolver o problema dele, ok? Então qual é o equilíbrio ideal? Mesma lógica da carteira de investimentos. Se eu tenho uma necessidade de retorno de capital muito mais rápida, naturalmente eu vou investir mais no fundo de funil. Se eu tenho uma necessidade de capital mais tranquila e tal, estou mais controlado, eu posso investir no meio e buscar pessoas até mesmo com mais qualidade, tá? Pessoas que estão mais propensas a contratar daqui a um tempo, depois de um certo namoro, e se eu tenho principalmente uma estrutura, se eu tenho uma disciplina legal com relação às ações de marketing. Agora, se eu estou bem tranquilo, se eu estou bombado de cliente, eu posso ficar sempre produzindo aqui para o topo, trazendo o cliente para a base de funil, alimentando esses clientes para que em determinado momento ele chegue no funil e converta. Legal? Esse é o primeiro aspecto que é o mais importante de você ter em mente, seja qual for a ação de marketing que você vai executar, tá? Bom, outro ponto que é muito importante é você entender a taxa de conversão disso. Veja bem, quando a gente fala em funil de vendas, se você converte lá na conversão, no final, tá? Se você está baseado todo em funil, enfim, a parte final, né? Ou seja, no fundo do seu funil de venda, para ser mais exato, você tem que entender que quando ele sai deste fundo de funil, se você investir só no fundo, que é o mais comum, né? Os advogados estarem mais preocupados com o retorno rápido, um percentual disso é que realmente vai converter em oportunidade de negócio. Qual que é o percentual que vai sempre te perseguir? De 2 a 5%. É isso mesmo. 100 pessoas que podem vir a clicar, entrar num anúncio seu ou entrar no seu escritório, apenas 2 ou 5% tendem a estabelecer algum tipo de contato. Existem alguns resultados melhores, existem algumas ações que projetam até 20, 25, nós temos alguns casos, mas são bem específicos. Mas de 2 a 5% trabalhe com esta realidade, para que você não realmente sofra com uma alta perspectiva, né? E aí se frustre com o resultado. Legal? Desse 2, 5%, obviamente a conversão em negócio fechado, não estou falando de negócio, estou falando de oportunidade gerada a partir de um volume, tá? É que você que vai mudar muito porque vai dependendo do teu critério de atendimento, da tua rapidez, da tua qualidade, do preço que você vai praticar e do quanto você vai conseguir convencer o cliente que você é o cara certo para atendê-lo. Legal? Para esse vídeo não ficar muito longo e para você realmente entender mais e colocar na prática esse conceito de funil que faz muito sentido no seu resultado, eu te convido a acessar o nosso site. A gente fez uma matéria falando exatamente sobre isso, como captar clientes, tá? Em vários nichos de atuação, mas principalmente na questão empresarial, na questão previdenciária, família, o civil como um todo, tá? E tá lá no nosso site, a matéria realmente muito boa. Você vai conseguir colocar em prática ou vai conseguir cobrar da sua equipe, fazer essa análise, né, dos indicadores para saber se as suas ações estão no caminho certo ou não. Combinado? Espero que você tenha gostado. Deixa o seu comentário aqui para saber se você realmente está gostando, se você conseguiu colocar em prática. Eu te vejo no nosso canal. Um abraço, até a próxima.